Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Nós estamos começando mais um Reflexões Psiquiátricas e hoje nós vamos ter uma convidada extremamente especial, pianista Simone Leitão. Eu vou colocar aqui para vocês uma suíte de Bach para poder esperar a Simone. Essa é a suíte número 3, a suíte inglesa de Bach. Em G menor. Boa noite, Tati. E a nossa tese, como é que anda? Olha que bonita, a suíte inglesa de Bach. Boa noite, Carmen. Enquanto a gente espera a Simone Leitão. Cláudia melhorou, tá bem. Estamos ouvindo a suíte inglesa de Johann Sebastian Bach. Enquanto a gente espera a nossa convidada, a Simone Leitão. Que lindo. Que bom, está melhor, Cláudia. Berta, boa noite. E, mais do que conversar, a Simone vai tocar pra gente. Maravilhoso, não é? Então, estamos esperando a Simone entrar. Valéria, boa noite, amiga. Estamos ouvindo a suíte inglesa de Johann Sebastian Bach. Mônica, boa noite. Incrível. Ah, que bom, Tati. Chegou o nosso amigo José Antônio Soares, que não percam, ele vai falar, acho que é a última live desse ano, ele vai falar sobre o compositor Giacomo Puccini. Vamos ouvir Puccini. Esse final de ano tá musical. Estamos esperando a Simone. Acho que a Simone não entrou ainda. Dani, força aí, Dani. Yaya Roso, como vai? Ah, Simone chegou. Ó, Simone, suíte inglesa de Bach para você. Oi! Oi, eu tô ouvindo aí você passando. Você tá vendo a minha versão da suíte inglesa? Ai, meu Deus! Você sabia que eu tinha isso? Você tem? Claro! Eu ganhei de uma queridíssima amiga minha que eu não vejo há quase 20 anos e nem autógrafo ela me deu. Não, mas esse não tem 20 anos, vai. Isso aí só tem 10 anos. Tá nem, bom, nem então 10, foi nem 10. em 2011 que você gravou, não é? Foi em 2011, eu gravei nos Estados Unidos. Então faz uns 10 anos que eu ganhei de presente de vocês sem autógrafo. Eu estava tocando a suíte inglesa. Suíte inglesa tocando. Eu estava tocando essa. É isso aí. Olha. É prazer estar aqui, Taki. Nossa, que beleza te ver. Olha, prazer meu. Eu tô absolutamente honrado, encantado, porque eu jamais imaginei que você ia dar uma canja para mim aqui na nossa Reflexões Psiquiátricas. Olha que legal. Nossa, e o pior é que teve gente achando que eu ia falar sobre reflexão. Eu falei, como assim? Não tem a mínima condição. Eu falei assim, nossa, Simone, você fala de todos os assuntos, hein? Até eu falei, não, eu só vou tocar. Uma coisa simples. Não,
você ia falar de reflexões psiquiátricas, eu ia tocar, ou seja, não ia sair nada. Pois é, não é? Simone, vou apresentar brevemente você tem muita coisa no seu currículo extraordinária, e aí depois eu vou pedir para você complementar. Você Obrigada. é pianista, você fez um mestrado na Academia de Música da Noruega, em Oslo. Isso. Você tem o seu doutorado em piano performance, história da música pela Universidade de Miami. Você foi diretora artística fundadora da Academia Jovem Concertante. Eu ainda sou, ainda existe. Você tocou nos mais diferentes lugares do mundo, na China, inclusive, deu aula na China. Você tocou 4 vezes no Carnegie Hall. Né? Isso. Então, bom, e um monte de outras coisas. Quer contar um pouquinho para nós a tua trajetória? Como é que você chegou a essa pianista internacional maravilhosa que você é? Claro, obrigada. Eu já toquei várias vezes, sempre toco. Vou tocar ano que vem de novo na Grécia, tô vendo a bandeira ali. Na Grécia, tá certo. Eu amo tocar lá. Lá eu toco num festival que acontece numa ilha, nas Ciclades, no verão. Muito bom, muito bom. Eu sou do interior de Minas Gerais, eu sou de Caratinga. E eu quero aproveitar e falar que eu tenho algumas histórias. Sábado eu vou lançar no meu canal do YouTube, que eu comecei há pouco tempo, a segunda parte da minha história, entendeu? Tô contando assim, sketches. Tá bem engraçadinho, sabe? Simone Leitão Oficial, com 2 Fs. Ó, Eu vi, tá bem engraçadinho você. Tá, pois é, eu tô contando piada lá. Eu vi. Então, eu sou do interior de Minas, né? Aquilo que eu falei lá, né? O pessoal olhar pra você e falar assim: menina, você tá mexendo com aquele negócio de música ainda? Achando que você ia desistir, né? Mas eu nunca desisti. Aí eu saí de uma cidade pequena, aos 17 anos, a família muito grande, eu era a última filha, eu sempre tive muito apoio de todo mundo. Aí eu fiz faculdade no Rio, depois, nessa época, eu estudei com a Linda Bustani, que foi aluna do Jakob Zak na Elisa Oficialadze, em Moscou. Ela tinha acabado de chegar de Moscou, então ela me deu aquela técnica toda russa, toda sistemática, horas e horas de treinamento. E Homero Magalhães, depois eu fui fazer mestrado na Noruega, igual você mostrou aí. Nessa época também eu consegui sempre muita bolsa, sempre tudo com bolsa, né? Com bastante luta, porque você sabe, não é assim, vai estudar na Europa, foi nada fácil. E aí o doutorado eu fiz depois que eu já tinha sido mãe, depois que eu já tinha até parado a minha carreira um pouco. Vamos contar esse lado, né? Minha carreira teve que ficar de lado, não porque eu era mãe, mas porque eu voltei para o Brasil e aí eu decidi, realmente, não foi uma coisa do nada, eu decidi dedicar os primeiros anos da vida do meu filho muito perto dele. Eu não queria viajar, não queria ficar lutando com a carreira, e eu acho isso me recompensa até hoje, porque o menino é 100% maravilhoso. E canta maravilhosamente. Ele canta e compõe, tem uma voz linda. Aí eu fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos, na época eu estava casada. Meu marido também me dando sempre muito apoio, então ele foi meio house husband, né? Enquanto eu fazia meu doutorado. Eu tive muito apoio. Eu acho que, assim, qualquer pessoa que faz algo sozinho, que tem muita luz, né, em volta, muito limelight, como diz assim, não vai sozinho, né? Então é bom a gente lembrar de todo mundo. E lá nos Estados Unidos eu realmente acho que eu dei o meu pulo, assim, por lá, porque o americano, ele é muito inconformado, no sentido assim, ele não aceita muito você falar para ele, olha, você só pode ir até aqui. Ele não aceita muito limite, somente de carreira. Tem aquela coisa do sim, você pode, né? Yes, we can. É verdade, né? E lá eu falei assim, cara, eu posso ter uma carreira maior se eu simplesmente tentar fazer as coisas acontecerem. E eu uni algumas coisas. Eu uni a minha capacidade de empreendedorismo com o meu acesso às pessoas que tomavam alguma decisão e principalmente com a falta de conhecimento que o mundo tem da música brasileira, de concerto. E aí eu comecei a divulgar a música brasileira nos Estados Unidos, em grande escala, né, com a Miami Symphony, fazendo concertos só de compositores brasileiros a noite inteira e pegando o resultado dos ingressos e doando instrumentos para projetos sociais no Brasil. E isso acabou me dando mais, recebendo mais atenção na mídia. Eu fui sendo chamada aqui, chamada ali.
E aí foi. Em 2012, eu toquei pela primeira vez no Carnegie Hall e foi realmente muito bom. Eu só gosto de lembrar, porque eu acho que é importante lembrar, o Carnegie Hall tem 3 salas. Tem o Isaac Stern, que é enorme, tem o Zenkel Hall e tem o Wild Recital Hall. Eu sempre toco no Wild Recital Hall, que cabe em 400 pessoas, mas o ano passado, quando eu toquei, tinham 40 pessoas lá de fora querendo entrar. Aí eles falaram assim, acho que da próxima vez você vai ter que ir pro Zenkel. Eu falei, então tá bom. E tava um frio danado. Então, assim, é isso. Você fundou o Brasil Classical, não foi? Lá? É, Brasil Clássico, aham. O que que é isso? Então, não, foi lá nos Estados Unidos, foi essa ideia de mostrar. Aliás, quem deu esse nome foi uma amiga minha americana, que ela que falou para mim. Simone, assim, além de ser pianista, me elogiava muito tudo, a Mia, ela é de ascendência sérvia, mas ela é americana. E ela disse assim, você conhece muita gente. Ah, o embaixador do Brasil gosta de você. Na época era Luiz Augusto Castro. E aí ela falou assim, poxa, tanta gente, tá acontecendo tanta coisa e você pode fazer mais eventos. E ela que botou pilha e falou assim, pensa bem, todo mundo sabe o lado do Brasil popular. É uma coisa que encantou o mundo mesmo sem nenhuma tentativa de lugar nenhum, mesmo sem nenhuma agenda. Né? O Brasil não tem nenhuma agenda de soft power. Se tivesse, imagina o que podia fazer. Né? Só a nossa música popular e o nosso cinema já conquista tanta coisa. Se tivesse uma política para isso, a gente teria ainda muito mais visibilidade no mundo. Né? E ela falou assim, todo mundo conhece o lado da música popular brasileira, mas conhece tão pouco a música clássica brasileira e os músicos clássicos brasileiros. Que tal você começar a mostrar isso? Eu falei, nossa, mas que coisa básica, né? Começar a mostrar isso. E aí, no início, já logo tive apoio do Art Center, que é enfim, tipo o nosso Lincoln Center de Miami, enorme, muito grande mesmo. E as empresas brasileiras que estavam na cidade. Enfim, aí a gente foi fazendo todo ano um grande evento. Inclusive, divulgamos a música do André Bermari, né? Grande compositor aqui de São Paulo. Ele foi pela primeira vez, a música dele foi tocada, a música sinfônica dele foi tocada nos Estados Unidos, né? Fizemos uma noite só para ele com a Miami Symphony. Então, assim... Ele escreveu uma peça para você, não foi? Escreveu, Grande. só que eu não vou tocar hoje não, por favor. Não, tá bom, tá bom. Ela é difícil. Mas, assim, tá gravada. Tem um postzinho essa semana, quem quiser olhar. Tá aqui, tá aqui. Tá aí também. Gente, aproveita, né? Tá no Spotify hoje em dia, é assim, né? Tá no... Mas se quiser comprar na Amazon também pode comprar, o CD vai chegar. Eu tenho um segundo CD que foi só Bar, que eu toquei, que eu gravei na Noruega e lancei no ano 2018. Ganhou uma ótima crítica na Deutsche Grammophon da Inglaterra. Né? E foi só Bar. O que você gravou? Do Bar. Você gravou? O CD foi só Bar. Tá bom o vídeo, o áudio aqui, gente? Aproveitando Tá pra fazer bom. uma pausazinha. Eu acho Quero que tá. agradecer todo mundo que tá aí, mandando beijinho pra todo mundo, tô vendo coraçãozinho. Isso mesmo, gente. Não sei Vlog se bastante tá coraçãozinho. um pouco baixo, não, mas para mim. Eu posso te fazer uma pergunta de ignorante? Pode. Eu sei como é fazer um mestrado e um doutorado em outras áreas. Como é que faz um mestrado, um doutorado em música? Você tem que compor alguma coisa? O que você tem que apresentar num mestrado e num doutorado? Tá. Tem 2 tipos de doutorado. Vamos falar do doutorado logo, porque mestrado é mais ou menos a mesma coisa, só que um passo antes. Eu queria aproveitar o tempo e falar para a turma que está aqui, que está gostando da live, que eu estou vendo que estão postando os coraçõezinhos. Pega esse aviãozinho aí, manda para 4, 5 pessoas, chama esse para a live agora, para eles não perderem, né? Aproveitar e fazer um... Chamar a turminha, ó, bota lá tu que vai. Não, mas gravado também. As pessoas vão te Mas ouvir. é legal quando começa a encher a live, quando tá Uhum. ótima a live, mas eu fico assim, se tá gostando, chama os amigos. Bom, mestrado, doutorado, você tem 2 tipos, tá? Você tem no caso, o PhD, eu tenho doutorado em Doctor of Musical Arts, que é o meu doutorado. Então, um doutorado em performance. Então, o que eu tive que fazer? Tocar 4 recitais grandes, novos, só com obras novas. Tinha uma série de outras aulas que eu tinha que fazer mais profundamente, como principalmente história da música. Tinha muita coisa de história da música, mesmo porque eu peguei um Cognate em história da música. Então,
Eu li muito, escrevi muito. E, claro, análise e muita prática de música, prática de performance. E o que é exigido num doutorado em performance é muito alto em termos, assim, você... Toda semana você tem que apresentar resultado. Toda semana você tem que aprender coisa nova. Não é um negócio que você vai fazendo e vai... Enfim, não. Você tem que toda semana apresentar muito resultado. E no final você faz um lecture recital. Ou seja, você escreve uma tese em interpretação. Ou você faz uma tese mesmo, né? O lecture recital você escreve, mas você não publica, você só fala, é um lecture. E tem o doutorado, no meu caso, eu escolhi escrever uma tese. A minha tese foi interpretação e análise do Momo Precoce de Villa-Lobos, que é inclusive toquei com a Miami Symphony esse Momo Precoce, até mesmo porque as obras de Villa-Lobos, ele escreveu 10 obras para piano e orquestra e elas são um pouco tocadas e para mim o Momo Precoce, eu provei isso na tese, é a obra para piano e orquestra escrita no Brasil mais emblemática, mais bem escrita. E deveria ser tocada cada vez mais. Eu já toquei no passado aqui com a Orquestra de Campinas. Esse ano tinha 2 orquestras que eu ia tocar essa obra, mas acabou que, óbvio, né? Nós estamos vivendo isso aí. Mas, enfim, o Momo Precoce é baseado em cenas do Carnaval das Crianças dele. Tá. Então, muito interessante. Bom, foi isso. Desculpa, não sei se eu falei demais. E daí tem outro tipo de doutorado, que é o doutorado em, por exemplo, doutorado em composição ou doutorado em teoria. É isso, o cara tem que compor um monte de coisa. Mas eu não sou compositora, nunca fui. Então, eu não ia fazer doutorado em composição. E o PhD em História da Música é isso. É um musicólogo que vai trazer novidades que ninguém tem, né? É um pouco além do meu doutorado. Seria um PhD em Musicologia. Tá. Você não quer tocar algum brasileiro? Tá? Eu preparei uma coisa de um compositor brasileiro, que a gente combinou, né? Que a gente ia fazer uma homenagem para Beethoven, que esse ano, esse mês dos 50 anos. Eu preparei de Nepomuceno, que é um compositor brasileiro pouco conhecido, mas esse ano ele fez 100 anos de morte. E Nepomuceno é um grande compositor cearense. E ele, no seu tempo, né, ele nasceu em 1860 e poucos, e morreu em 1920. Em seu tempo, ele conviveu com as maiores figuras da música na Europa do seu tempo. Foi muito amigo de Grieg, era amigo de Debussy, tocava sempre como pianista e como organista, ele foi um grande organista. E, enfim, como ele era abolicionista, óbvio, né? Ele perdeu o dinheiro ele era para ele ir para a Europa no início da década de 80 com bolsa e perdeu porque ele falou que era abolicionista e perdeu dinheiro, mas depois ele conseguiu mais, enfim. E ele representa bem o nosso primeiro nacionalismo, que a gente sempre pensa em nacionalismo, a gente pensa em Villa-Lobos, claro, né? Porque Villa-Lobos foi mais a fundo no nacionalismo. Mas ele é um cara do seu tempo, ele é bem Belle Époque, romântico, tardio, digamos assim. Só que o nacionalismo dele é bem leve, no sentido que você vai ver na construção da frase dele, uma coisa meio parecida com Seresta, com Modinha, mas só que sem aquela preocupação com todos os ritmos brasileiros e tudo. Então, eu vou tocar uma valsa dele, que eu aprendi esse ano, até botei partitura, que ela é bem nova, pequenininha, mas linda.
É diferente, mas é tão parecido com alguma coisa que a gente já ouviu, né? É aquela música que fala mesmo, é maravilhoso. Eu ouvi uma vez um recital, porque ele também ele compunha música e grandes nomes da literatura colocavam letra. Machado colocou letra numa música dele, Olavo Isso, Bilac, não é isso? isso. Ele foi o primeiro a escrever canções em português. Porque, tipo assim, Carlos Gomes escreveu grandes óperas e tudo, mas as óperas contavam histórias, né, dos trópicos, né, Schiavo e Guarani, só que era tudo em italiano, né? Então, Carlos Gomes era italiano, a música dele era bem italiana. Era verista, né? É, e aí, agora, o nosso querido Alberto Nepomuceno, não, ele realmente forçou aquela brasilidade, assim, e ele era muito erudito, né? Ele falava várias línguas, enfim. Casou com uma norueguesa. A É, Noruega se conhece ele era amigo do Grieg, né? Que você falou? do Grieg. É. Então, eu acho, inclusive, isso aqui que ele escreveu tão parecido, umas coisas assim, parece um pouco as peças líricas, né? Essa parte que ele faz assim. Essa escrita é muito grigiana. E aí eu falei, cara, é impressionante. Ele se sempre um inspira o outro, né? É isso. Como é que é a carreira de alguém que quer ser pianista no Brasil? É obrigado a ir para fora? Eu vou te falar uma coisa muito seca, assim. Vila-Lobos já falava isso e eu, infelizmente, concordo. O Brasil é um país pianólatra, todo mundo ama o piano. Você perguntou piano por quê? Até estava querendo te explicar piano por quê. Mas, assim, o Brasil tem poucos pianos. É um país de poucos pianos. Se você for pensar, tipo, a gente precisa de um instrumento de primeira para a gente acostumar a tirar um som de primeira. Então, por exemplo, esse meu instrumento eu trouxe dos Estados Unidos e foi o primeiro instrumento de primeira mesmo que eu tive. Eu tive um Steinway de armário, mas era um Steinway usado que eu tinha comprado no Brasil, aquelas coisas. Até as pessoas gostam de falar que esse piano é uma relíquia, lindo, maravilhoso. Piano, gente, é igual gente, depois dos 30 só vai caindo, assim, com todo respeito, a gente segura, né? A gente afunda tirando, mas essa é a realidade. Então, o piano é a mesma coisa. Se ele não for usado direito, se ele não for cuidado direito, ele vai. Enfim, então o Brasil, sendo bem pragmática, o problema é que o Brasil tem pouco piano. E as pessoas não acham que o pianista precisa de piano. Eles acham assim, não, toca nisso aqui. Ai, por que você não toca um tecladinho? Fica sempre uma coisa... Claro que ninguém fala isso comigo, mas eu lembro quando eu estava estudando piano, quando eu queria tocar em algum lugar, quer dizer, era raro você chegar num local que você fosse tocar, que você tinha um bom piano. Então, assim, na Europa, principalmente, nos Estados Unidos também, qualquer igreja que você vai tem um Steinway, sabe? Então, é uma coisa de... É caro, né? Então, não tem jeito. Isso é a parte difícil. Eu acho muito difícil um pianista brasileiro fazer carreira e adquirir aquela sofisticação no som e na capacidade no estamina do palco, né? Porque o palco para o pianista ele é muito pesado. Uhum. Assim, exige muito da gente, tem que tocar de cor, enfim. Eu acho que a gente só adquire isso mesmo num treinamento internacional, assim, infelizmente. As cordas, eu não acho que seja assim. As cordas já tem, a gente já tem, e sopros também, o Brasil tem muita tradição de sopro. Mas infelizmente a gente não tem uma academia brasileira de piano assim que você fala, nossa, com isso aqui o cara não precisa ir para fora. Eu tive uma formação muito forte aqui, mas quando eu encontrei principalmente a competição, sabe? Você está estudando aqui num piano de cauda, blá, blá, do lado tem uma chinesa, do outro lado tem uma ucraniana, do lado tem um polonês, aí tem um israelense, aí tem todo mundo estudando pra caramba e todo mundo com piano bom. Aí assim, eu acordava de madrugada no escuro da Noruega e caminhava naquela neve do tamanho para chegar às 7 da manhã, entendeu? E pegar a melhor sala, porque a competição começava a partir daí, né? Então, assim, e eu vejo hoje, sim, que os alunos do Brasil, não tô falando todos, tá? Mas eu sinto que as pessoas são muito tranquilas, assim, no sentido de que
Ah, não deu para estudar. Ah, não, eu não fiz escala hoje. Ah, não. O treinamento do piano é igual ao treinamento de um atleta qualquer, um atleta de alta performance. Então, assim, Pronto. 90% é isso, né? Desculpa, eu falei demais. Ó, Simone Leitão, Clara Schumann, Mitsuko Shida, Maria Marta Argerich, Maras Werner. Piano é um instrumento que mulheres se projetam mais do que outros instrumentos da orquestra, não é? Primeiro, para começar, que o piano só foi introduzido como instrumento da orquestra, como parte do corpo artístico, só no século XX. Até o início do século XX, a gente sempre foi só solista. E a grande maioria das vezes nós estamos solando. Tanto é que o piano fica na frente da orquestra. Em geral, você está ouvindo um concerto para piano e orquestra. Então, o pianista já é uma pessoa solitária e incerta que fica esperando ser convidado para ser o solista da orquestra. Agora, você, igual, por exemplo, isso é uma coisa que eu custei a entender depois na minha vida, até mesmo para criar uma dinâmica na minha vida. Eu sempre achei assim, eu não posso ter grandes conflitos, assim, não posso ter uma vida conflituosa em casa, não posso, tudo tem que ser muito harmonioso, ser muito tranquilo. Se um relacionamento não tá bom, tem que acabar, tem que terminar. Eu não posso, porque a minha vida já é muito incerta na carreira. Eu já durmo com a incerteza e acordo com o improviso, digamos assim. Se você vai ter uma vida maluca, você não vai conseguir tocar, né? Então, o piano, é interessante você ter falado isso. Foi o primeiro instrumento, assim, de certa forma, entender a mulher, no sentido que quem começou a profissão de pianista solista, quem lançou mesmo isso, digamos, você pode dizer que foi Mozart, que foi o primeiro a fazer turnês e tudo mais. Mas Liszt e Clara Schumann, que eram da mesma idade, praticamente, Clara era 2 anos mais velha que Liszt, foram os que inventaram a profissão mesmo. Né? Começaram a tocar de cor, inventaram o espetáculo do piano. Né? Mas o piano sempre foi um instrumento das mulheres, até mesmo porque ele veio do cravo, mas apesar de... Ele veio do cravo, teve toda aquela fidalguia que o cravo trouxe, só que ele foi um instrumento de um desejo de uma pessoa, né? O Ferdinando de Médici queria um instrumento que tocasse alto e baixo, piano e forte. Piano é E o forte. Bartolomeu Cristóforo criou aquele sistema de martelo para daí, com o peso da sua mão, você poder tocar o alto ou baixo. A partir daí ele foi crescendo e durante o período de Beethoven ele cresceu muito. Ele foi desenvolvendo, né? Beethoven pegou um instrumento que era isso aqui. E quando terminou as 32 orquestras, as 32 sonatas, o instrumento era do jeito que ele é hoje. E se transformou, enfim, nessa orquestra da burguesia, no sentido que o fidalgo lá, o aristocrata, tinha uma orquestra em casa, né? No seu palácio para ouvir música. Agora, o burguês não tinha como fazer isso, só que a burguesia crescendo, o piano foi o grande instrumento da burguesia. Né? E ele é o maior statement da nossa sociedade ocidental. Porque é uma pessoa que vai lá e faz o que ela quer, porque ela quer aquilo. E você ouve, porque você está aí, você tem que assistir. Não é uma coisa muito de colaborativa, né? O pianista ele é autossuficiente, né? E ele tem essa coisa a mulher podia tocar piano e tocar ao vivo para as pessoas porque ela não precisava falar, né? E ela não precisava dançar, não precisava mostrar o corpo. Então, era uma coisa, principalmente no romantismo, que você preza a coisa interior, né? O sentimento, o oculto, a busca enfim, toda a parte interna da pessoa, né? Assim, emocional, ali ficou bem para a mulher fazer isso. E, de certa forma, estou falando, gente, puramente, eu não estou falando com o meu olhar século XXI, eu estou indo para a época onde isso aconteceu, era isso que as pessoas pensavam. Né? Então, por exemplo, uma mulher ser maestrina demorou muito mais tempo, né? Tem orquestras que a violino, né? Os instrumentos de corda. Por exemplo, a Orquestra de Viena. A Orquestra de Viena começou a aceitar a mulher no século XXI só. Agora, é? Filarmônica de Viena. Então, assim, tem um caminho longo para as mulheres. Instrumentos de sopro também, né?
Contrabaixo. Então, assim, as mulheres foram aos poucos tomando esse espaço, mas o piano sempre esteve lá para elas, para nós. Até mesmo porque ele é um instrumento caseiro também, né? Ele é o centro da casa. Ele foi durante décadas e talvez séculos o centro da casa. Você não tinha como tocar música de outro jeito, né? Você falou algo que desmancha um pouco a fantasia de algumas pessoas, né? Algumas pessoas imaginam que assim o pianista se separa, bebe, está deprimido, aquele pianista atormentado é o grande pianista. Não é, né? Se você está mal emocionalmente, você toca mal, de forma a ser pior, não é? Tem condição, não. O instrumento, o que acontece no cérebro de uma pessoa, quando ela toca piano, o cérebro do pianista, é um negócio muito sério, né? Acho que isso é um outro assunto. Mas o próprio Oliver Sacks provou isso, né? Ele fez muito esse estudo. A neuroplasticidade, aquela coisa toda, mas aí tem. Ele dizia que tem o cérebro do músico e o cérebro das pessoas. Porque o cérebro do músico é completamente diferente. Mas ele dizia que o cérebro do pianista ainda é diferente. E porque teve uma vez que eu vi uma palestra dele dizendo que não tem coisa mais estressante para o cérebro do ser humano do que fazer o que o pianista faz. Aí eu pensei assim, cara, e por exemplo, uma menina como a Simone Biles, né? Quando ela ganhou todas aquelas medalhas na Olimpíada de 2016 no Rio, né? E você fica pensando, o pessoal de ginástica olímpica, é muita precisão também, né? Também tem que ter. Só que ele explicou que daí tem a coisa do sentimento, né? Que a gente. E depois da coisa fina, né? Como é que chama? Assim, a habilidade mais fina, porque são todos os dedos. E assim, tem muita coisa que pode dar errado. Tem muita coisa que pode dar errado. Eu tive uma grande aluna nos Estados Unidos, mexicana, um dos maiores talentos que eu já vi. E ela tocava muito, jovem. Um dia ela chegou para mim e falou assim: eu vou fazer engenharia. Eu falei, mas por quê? Você pode ser uma grande pianista. Ela, it's too many things that can go wrong. Ela falou assim. E é isso verdade. Tipo, é muita coisa que pode dar errado. Não só no palco, como na vida. Foi o que ela falou pra mim. E aí eu falei, cara, nossa, essa menina matou a charada. Mas tudo bem, eu aceitei o desafio e tive que ir embora com isso. Não existe essa história da pessoa atormentada que vai lá e toca. E, sabe, olha, tem tanta coisa que as pessoas pensam, fantasia, falam isso pra mim. O bom é que você tem um piano, você pode extravasar. Se você está estressada, você vai lá e toca. Quem disse que eu A consigo tocar? catarse. Olha, você sabe o que me acalma? Nadar, correr, igual todo mundo, suar. Eu sou igual todo mundo. O piano, pra mim, é o trabalho mais sério da minha vida. Assim, eu tenho que estar no meu melhor momento, eu tenho que estar mais cansada na hora que eu vou estudar, eu tenho que estar mais calma, concentrada, enfim, E uma você série de precisa coisas. de função física, Física também. não é? Condição física, Eu fico assustada. Eu tenho amigos pianistas meus, assim. Tem um grande amigo, não vou falar aqui, que ele é mais velho que eu, mas assim, eu amo, eu acho ele um grande pianista. E ele fuma. Mas caramba! E eu falo assim, como é que você pode fumar, cara? Eu fico imaginando, de repente, me dar um pigarro, eu tocando lá uma orquestra, me dá um pigarro, eu fico imaginando. Mas eu também sou meio píssica com essa coisa de saúde, então eu não sou a pessoa certa. Mas, por exemplo, abdominal. Eu faço abdominal, não é pra ficar bonitinha. Eu faço abdominal porque eu sei que se meu abdômen estiver firme, eu vou tocar melhor. Porque eu vou segurar melhor meu corpo. Na hora que eu precisar usar o peso do corpo para tocar. Então, assim, são coisas que, enfim, as pessoas não falam em geral. Eu costumo dizer, eu sou muito mais atleta do que artista. Claro que eu sou artista. Mas eu prefiro falar assim, que é para chocar. Tá. Bom, você vai tocar daqui a pouco, mas eu já ouvi você tocar uma chacona de Handel, já ouvi Linda. você tocar Bach, já ouvi você tocar Rhapsody in Blue, né, do Girl. Eu botei todos os vídeos aí, tá lá no... É. O que você vai tocar para Então, como é o aniversário de Beethoven, e exatamente semana que vem, né? Ele nasceu dia 17 de dezembro de 1770. Eu peguei uma coletânea peguei movimentos mais conhecidos de sonatas. Ah, legal. Então, assim, eu tenho uma sonata, o último movimento da sonata ao luar, aquele que acho que todo mundo gosta. Não sei se eu toco esse ou se eu toco
Último movimento da sonata Tempestade. Ah, já começou aí. Já começou a sonata Luar. Então, eu vou tocar a sonata Luar com partitura, sem, porque é o seguinte, esse negócio de tocar de cor, a gente, em geral, não conversa antes. Tá certo. Então, como nós estamos aqui, eu vou tocar a partitura na frente. E eu pensei em tocar também o segundo movimento da Patética, que eu acho maravilhosa. A sonata Luar, aproveito para contar que Beethoven estava, assim, apaixonado pela menina para quem ele escreveu a sonata, com a Giulietta Guicciardi. Mas não era isso, Mara. Era aluna dele e ela tinha trazido um instrumento diferente da Itália, com um pedal de sustém mais poderoso, e ele resolveu testar isso. É por isso que ele fez aquele primeiro movimento, né? E aí ele segura aqui. Na verdade, ele falou que é para não soltar o pedal, só que o instrumento na época, o som caía mais rápido. Você podia fazer isso. Agora não, se não soltar o pedal, fica zoando, né? Beethoven era um cara muito de... Ele era de motivos, né? Ele pegava um motivo e com um motivo ele construía uma catedral, né? Então essa sonata é tão interessante porque o primeiro movimento ele faz isso, né? Ele pega o dó sustenido menor, que é uma tonalidade que quer dizer desespero, é uma tonalidade do desespero, ele já estava ficando surdo e ele não tinha contado para ninguém ainda. São as pessoas bem mais íntimas, sabia? Ele ainda fingia para as pessoas que escutavam. Então, aquela coisa do temperamento e tudo, ele era uma... Às vezes ele fazia fake, que era para a pessoa não ter que continuar conversando com ele e falar que ele não estava ouvindo, né? E então ele começa, né, com o acorde do sustenido menor na segunda posição, fazendo isso, né? Só que no último movimento, ele pega a mesma coisa, só que rápido. É a mesma coisa, só que... Enfim, vamos lá. Vou botar os óculos, acho. Vamos tentar tocar sem óculos. Okay?
Que presente que você está nos dando, hein? Ah, obrigada, obrigada. Presente que ele nos deu, né? Que Beethoven nos deu. A próxima vez que você for ao Carnegie Hall, eu quero emprego. Fica virando a folhinha. Enquanto... Mas lá eu toco de cor. Já emprego antes de ter. Lá não dá, lá não dá. Lá eu toco de cor. Mas como solista, você tem que tocar de cor, não é? Na verdade, por exemplo, essa música mesmo não era que eu estava tocando partitura. Tanto é que você viu que né, ela é praticamente de cor, mas eu não, como eu estou falando e tem tecnologia, não é um ambiente assim exatamente da performance, então eu me dou esse luxo assim. Mas sim, a Clara Wieck inventou isso, e Liszt também, de tocar de cor, que é o que eu chamo de espetáculo, né? Quando o piano deixou de ser o instrumento de acompanhamento, o instrumento que era a base da vida na casa, né? O instrumento doméstico e a base da composição para se transformar no espetáculo. Para ele ter se transformado no espetáculo, você tem que fazer algo muito difícil, algo que as pessoas... Eu sempre falo, as pessoas querem ver sangue. Então, elas vão no teatro, elas querem ver sangue também. Não é só... Os gladiadores, aquilo era a verdade, né, do ser humano, aquela coisa. Porque você quer ver a pessoa ali no palco fazendo algo que você não consegue fazer, que não é normal, né? Tocar uma coisa difícil, de corda, que tudo pode acontecer, enfim. É mais ou menos isso. É o mundo do espetáculo. Quem dava esses nomes românticos, sonata, ar, etc., era o empresário, era o cara que via a partitura, não era o músico? Na verdade, a maioria das vezes,
pelo menos com Beethoven. Depois, não. No período romântico, era romântico mesmo. E as pessoas começaram a querer escrever nomes. Tanto é que, por exemplo, a palavra sonata, você ouve menos. A forma sonata, você vai ter menos durante o romantismo. Né? Beethoven escreveu 32 sonatas. Quantas sonatas Chopin escreveu? Né? Assim, depois no romantismo, você foi explorando outras formas, menos rígidas da forma, para expressar. Então, tinha balada, improviso, fantasia, né? E agora, essa sonata, escrita sonata, ela chamava simplesmente, ele colocou sonata quase uma fantasia. Ou seja, ele já estava mudando a forma sonata ali. Mas sim, foi o editor dele que acabava escrevendo esses nomes, criando esses nomes. Teve uma ou outra que ele botou o nome. Les Adieux foi ele que colocou o nome mesmo. Que era o adeus. A turma estava indo embora porque, né, não parava de receber visitas de Napoleão, né? Ficava tocando terror, então a turma que mantinha ele tinha que sair. Mas então, essa foi Waldstein, óbvio, foi pro Conde Waldstein, lá da terra dele, que ajudou muito ele. Ele é do norte da Alemanha, né? E agora essas aí, ó, Tempestade, Sonata ao Luar, Appassionata, tudo foi inventado e ele ficava bravo com isso, não gostava não. É a segunda vez que a gente fala de Beethoven, você não viu o maestro João Maurício e falou do livro dele sobre Beethoven. Ah, que legal! Nossa! Hum? E ele escreveu um livro, né? Eu Isso. vi esse. Hum? Que interessante. Agora, eu ouvi você dizer que Bach é a música de Deus, né? Você é religioso, você é protestante. Sou protestante, eu sou presbiteriana, mas enfim, eu sou cristã, em Tá. primeiro lugar. Mas você gravou um CD de Bach e eu já ouvi você dizer que você ama Bach, não é? Eu não preparei nada de bar para hoje, na verdade. E bar não dá para fazer no improviso, Não. mas eu posso tocar alguma coisa de Scarlatti, que é da mesma época dele, que Scarlatti é menos tocado. E vai ser meu próximo CD, eu quero fazer só Scarlatti e Handel, que são os dois que nasceram na mesma época no mesmo ano, né? De bar. Eu falo assim, que bar, até postei no meu Instagram lá uma frase que eu criei aí uma hora, eu estava tentando explicar, Bach tentando explicar. Aí eu falei, Bach é o ponto de chegada onde tudo começou. Ele é um ponto de chegada, mas também a partir dali a música ocidental começou de verdade. Albert Schweitzer dizia que tudo que vinha antes de Bach apontava para Bach e tudo que vinha depois de Bach olha para Bach. E para os que são crentes, no sentido daqueles que creem, né, a gente pode até fazer uma analogia com a cruz também, que tudo que veio antes apontava para a cruz, tudo que veio depois olha para a cruz. Então, quase que não estou fazendo aí uma heresia, mas fazendo só uma ligação, né? Então, assim, na música ele foi isso. E o mais interessante de Bach é que ele não tinha intenção de ser tão importante. Ele era um servidor público, praticamente, nunca saiu da Alemanha, teve 20 filhos desses, eles 13, né, realmente viveram até a idade adulta. Era um cara feliz, a casa dele era feliz, era alegre, ele trabalhava que nem um louco, amava trabalhar, né? E ele não tinha a intenção de ser essa coisa que ele foi, a pedra fundamental da música ocidental. E ele foi. E ele nunca nem ficou sabendo que foi, na verdade, né? Ele era famoso no sentido das pessoas sabiam que o grande mestre de Leipzig, que o grande cantor da St. Thomas Kirche. E agora o filho dele, Carl Philipp Emanuel, foi muito mais famoso que ele. Né? Ele foi muito tempo chamado como o pai de Carl Philipp. Né? Porque Carl Philipp foi para trabalhar com o Frederico da Prússia, né? Que é o grande monarca, é o absolutista iluminista, né? Ele falava. Eu amo o Frederico da Prússia. Você já gravou Variações do Pé? Ou já gravou? Não. Ela está sempre comigo, mas eu pretendo gravar. É um Eu tour acho de... assim, né? ela é uma... Assim, eu comecei a estudar, eu já consigo tocar umas 5 ou 6 variações.
Quando começou a pandemia, eu falei, eu vou aproveitar e vou aprender a usar essas coisas de viagem. Só que você sabe, como todo mundo, a gente começou cheio de planos, mas depois o mundo foi fazendo assim, e a cabeça da gente também, né? Você acabou não falando da cabeça da gente. A cabeça da gente foi ficando assim, que nem uma geleia. E É. aí, e aí a gente começou também a ter que sobreviver, né? No meu caso aqui, no caso de todo mundo que trabalha com espetáculo, foi uma loucura e está sendo uma loucura, né? Então, assim, a gente não pode parar de aparecer, não pode. O que me salvou, assim, eu sempre sou muito dedicada a tudo, mas quando a gente não tem um concerto, uma coisa, a gente começa a ficar desanimado. Aí foi quando eu comecei a fazer live. No começo eu fiz muita live sozinha aqui no Instagram mesmo. Falava, gente, hoje eu vou tocar isso. Contava o que era e fazia. Depois eu parei de fazer porque eu comecei a fazer cursos. E as pessoas vinham fazer os cursos comigo, os encontros e Tá. tal. E a live de domingo, de manhã, que foi assim, eu comecei a sentir muita falta de igreja. E eu fiquei com pena das pessoas. Depois as pessoas começaram a ir até na igreja, mas os velhinhos não podem ir. Entendeu? E eu falei, poxa, aí eu comecei a tocar a música dos velhinhos, que são os hinos, que são a coisa mais antiga. E aí, e que na verdade a minha música é antiga, né? Aí eu tem vezes que as pessoas falam assim, nossa, essa música é velha, aí a música tem 20 anos. Eu falo, gente, velha pra mim, que toca a música do século XVII. Ai, ai. Você tinha guardado alguma outra coisa de Beethoven para mostrar para gente? É uma peça que eu amo muito, que é o segundo movimento da. Eu acho que as pessoas vão gostar. É o segundo movimento da Sonata Patética. Tem uma história bonita para mim, que quando eu fiquei grávida, eu morava na Noruega, fazendo meu mestrado. Eu me casei lá, eu conheci o pai do Nathan lá, apesar de ser brasileiro. O pai dele é brasileiro, mas eu conheci ele lá na Noruega. E aí nos casamos e tal, eu estava terminando meu mestrado, eu estava grávida. Mas eu só tocava as últimas sonatas de Beethoven. Na época eu estava estudando muito as últimas sonatas, estava tocando muito Schumann. Enfim, aquela coisa pesada. E aí, para acalmar meus dedos, eu gostava de tocar o segundo movimento da Patética. Uhum. E o Natan estava crescendo na minha barriga. E aí, quando eu chegava em casa, às vezes eu gostava de ter um momento com ele, com o neném, conversar com o neném, aquela coisa toda. E eu costumava tocar só esse movimento. E depois, nos primeiros banhozinhos que eu dava nele, claro que não dava pra dar banho e tocar. Aí eu colocava a versão de Alfred Brendel tocando esse Adagio Cantabile. E, curiosamente, eu só fui colocar a sonata inteira no meu repertório esse ano. Só toquei uma vez, e é um impulso. Então, eu vou tocar aqui.
Que maravilhoso. Obrigada. Então, como é que vocês estão sobrevivendo, então? Você começou a falar isso. Porque imagino que os seus contratos foram rompidos, adiados, é isso? É, assim, a maioria das pessoas dando aula, né? Eu mesma fiz esses meus cursos online, comecei a dar mais aula, assim. Eu fico impressionada com a capacidade dos jovens. Os jovens estão se reinventando numa rapidez, porque tem muito mais preocupação com aquela turma que tá entrando no mercado de trabalho, né? Tá com agora a idade do meu filho, 23, 24, 25. E aí já é difícil entrar. E aí, no momento que eles vão entrar no mercado de trabalho, vem pandemia, essa loucura, tudo destrói. Então, assim, isso eu fico impressionada. Agora, a grande maioria, por exemplo, dos músicos de orquestra estão ganhando o salário deles, né? As orquestras não foram desfeitas. Elas tinham os patrocínios, os acordos do ano passado. Em geral, as orquestras recebem os recursos no final do ano para manter o próximo. O que eu não sei é como é que vai ser 2021. Então, tudo está dependendo desse mês agora, que eu acredito que seja mais difícil. Eu estou falando dos corpos orquestrais. Agora, nós, solistas, no mundo inteiro estão sofrendo. Não interessa, assim, a não ser quem sempre ganhou muito dinheiro e guardou, e, enfim, aí pode viver disso, mas, assim, tá sendo um milagre a gente sobreviver. E eu acho que, para além do financeiro mesmo, eu acho que é a gente poder exercer o nosso ofício, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente ficar sem o palco, porque o nosso ofício é o espetáculo, né? Eu fico até emocionada quando eu falo assim. Eu amo tocar na intimidade, amo tocar perto das pessoas, mas eu não trabalhei, estudei tudo para ficar tocando na minha casa. Foi para tocar num palco, para andar até o piano. Tem Uhum. toda aquela coisa de você sair do camarim, vai andando na sala São Paulo, tem aquele corredorzão enorme. E eu amo, assim, quando abre, né? Toca aquele trompete na sala São Paulo, aí abre aquela sala enorme. Aí você vê o piano bem longe, iluminado. E eu sempre brinco, eu falo para os meninos assim, tudo pela pátria. Aí eu entro. Mas, assim, a gente sente falta do ofício. Eu estou sentindo muita falta do ofício. Assim, quer dizer, durante os últimos 15 anos, 10, 15 anos, eu tive uma média de 40 concertos por ano, né? Esse ano, eu fiz 2 no início do ano, e aí é isso. E o ano que vem, provavelmente, o meu primeiro concerto, mesmo com o público, deve ser em maio, na Estônia. Já está marcado. Só que eu tô com medo de não... Porque a Estônia já vai estar tranquilo, mas eu não sei como é que tá o Brasil, se eu vou conseguir ir. É desolador, porque durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que os países ficaram lá na Europa se destruindo, acabou tudo isso. Só que aí eles vieram para a América do Sul, para a América do Norte, né? E aí a música, o espetáculo nas Américas bombou, porque os artistas vieram. Infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, os artistas judeus não conseguiram. Mas o que você diria é a diferença entre e vocação. Você tem a vocação e não dá para viver sem tocar, não é para você? Não dá. Eu fico pensando, essas pessoas falam, quando é que você vai se aposentar no palco? Eu não consigo nem pensar nisso. Eu vejo a Marta Argerich, para mim, ela é o maior exemplo de vida. Aquela mulher tem 3 filhas. Quem Nada é? parou ela. Ela tem 3 filhas. Cada um de um maestro diferente. Ah, é? É o do Twa, eu acho que. Tem aquele russo lá e tem um chinês, esqueci. Então, assim, ela foi casada 3 vezes, ela teve as 3 filhas e teve carreira e não parou e não para e é a maior do mundo, né? Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Eu morro de rir, assim, acho que todas as outras gerações depois dela tentaram ser pelo menos quase igual a ela e não conseguiram. No dia que essa mulher nos deixar, vai ser um vácuo, assim, no mundo, assim, porque ela realmente é uma valquíria, não valquíria, porque ela é... Ela é argentina, né? Ela é argentina. Martita. Mas, enfim. Antes de encerrar, tem que falar. Você foi
uma masterclass na China. E fazer masterclass na China não é aqui que tem meia dúzia de gato pingado lá, deve ter uns 50 milhões de chineses aprendendo música, não é? Lá tem, quando eu fui, muitos anos atrás, tem quase 10 anos, eram 50 milhões de estudantes de piano na China. De piano, né? De piano. Então, você tropeça em lojas de piano, tem todo lado. Aí eu fiz uma turnê, eu cheguei lá e falei assim, cara, tinha uns outdoors enormes, minha foto, eu falava assim, gente, ninguém sabe quem eu sou, o que é isso? Mas não interessa, eles querem ver um gosto, né? Eles queriam ver um gosto ocidental, e eu detesto essa palavra, tá? Mas eu sou exótica, porque o ocidental deles seria uma europeia, mas eu não sou europeia, mas eu não sou americana, aí fica aquele enigma, aí vai saber brasileira. Aí eu aprendi a falar algumas frases em mandarim para me apresentar antes dos concertos, o povo pirava. E aí, assim, tinha 2.000, 3.000 pessoas no teatro lotado, todos os teatros lotavam, todos, e era recital solo. E eles não queriam um recital de 45, não, claro que ninguém fosse recital de 45, mas não queriam um recital de 1 hora e pouco, eles queriam um recital de quase 2 horas. Era assim, era tocar muita coisa. E aí as masterclasses eram para 500, 600. Óbvio que a gente escolhia 3 ou 4 para tocar, mas... E os pais, né? 600 alunos com os pais, que iam ficar anotando tudo. E depois, queriam tirar foto com a gente. Eu soube que você deu aula para o Lang Lang, é por isso que ele deu aula para ele. Eu dei aula pro Lang Lang, certo? Você tá me chamando de... Ele tem quantos anos? 30 e quê? 35, 36, não é? 35. Ah, não dá para ser professor dele. Escuta, você canal do YouTube, eu vou deixar você descansar. O canal do YouTube, que é Simone Leitão, não é? Official, dois Fs. Lá você pode ver. Tem vários vídeos meus no YouTube pelo Brasil Clássico. Se quiser, vai ver vídeos antigos, meus estão lá. Mas esse canal é interessante porque eu coloco os vídeos tocando, mas também tem vídeos eu contando a minha história ou contando a história da música. Então, em pequenos capítulos. Então, eu estou na série Como Tudo Começou, né? Como foi inventada a escrita, como foi, enfim, tudo, a gente não consigo sair, eu não consigo sair da Grécia. Só pra vocês saberem. É o melhor lugar para você ficar. Não dá, né? Porque definiu toda a nossa sociedade, né? É isso. E aí eu tenho no meu Instagram aqui, né? Vocês devem estar vendo aí, só dá uma olhada lá, Simone Leitão Piano. Meu Twitter também tá bem frequentado, assim, faço bastante coisa lá. Mas é basicamente isso, Instagram Spotify, né? O quê? Spotify. Tem Spotify, claro. Ah. Eu tô com saudade de você, tá? Você não falou nada de você. E você me conta. Não, isso a gente conversa depois. Como é que tá ser psiquiatra durante a pandemia? Quem quer me ver, não? Ninguém quer te ver. Não, Spotify, Simone Leitão. Vai estar lá. Eu acho que tem mais alguma coisa? Não, é isso, né? E logo, logo a gente vai estar de volta na sala de concerto, se Deus quiser, né? Eu tenho um concerto marcado ano que vem na Sala São Paulo, então vocês que são de São Paulo, fiquem de olho. Rio de Janeiro também. E, enfim, outras partes do Brasil. Nós vamos voltar com a Academia Jovem Concertante ano que vem, se Deus quiser, no Maranhão. Eu adoro fazer esses projetos bem... A gente vai para o interior do Maranhão, leva orquestra, enfim, faz... É muito bom ver as pessoas terem o primeiro contato com a orquestra. E é isso. Eu tinha pensado se eu toco mais alguma coisa, mas acho que não vai dar tempo não, né? Se você quiser, a gente vai te ouvir. Esse ano, não sei se vocês vão querer alguma coisa romântica, que vão querer, mas não dá para perguntar, né? Tem que chegar e tocar. Eu estou muito apaixonada por Scarlatti. Então eu vou tocar... Não vou tocar de cor, vai. Eu vou tocar uma sonata dele que ela é muito assim, andaluz. Porque Scarlatti... porque Scarlatti, ele é italiano, de Nápoles, mas ele foi trabalhar para a filha do rei de Portugal, Maria Bárbara, que ela gostava muito de cravo. E
E ele foi dar aula para ela, foi ser Kapellmeister lá. Depois ela virou rainha da Espanha, e na época o Dom João V era o monarca mais rico da Europa, claro, né? Minas Gerais não parava de mandar ouro para ele. Aí ele foi depois, acompanhou ela o resto da vida, porque ela virou rainha da Espanha, tudo. E antes ela virar rainha da Espanha, ela morou 4 anos em Sevilha. E eu acho que ele escreveu 555 sonatas para cravo, que a gente usa no piano também. Mas tudo porque ela gostava de tocar. Ela tocava muito bem, parece. Então, a infanta Maria Bárbara, que depois virou rainha da Espanha. O que você tocou agora do Scarlatti? Ai, desculpa, é uma sonata de Scarlatti, a Lá menor. Aquele negócio que tem tanta sonata, você tem que falar o número. Essa eu tô pensando em gravar, tem que trabalhar bastante ainda antes de gravar. O Horowitz, eu estudei com um aluno do Horowitz, né, com o Ivan Davis. Ele gravou essa sonata. Ele gravou um pouco mais devagar. Eu acho que ela... Bom, eu tenho que ver aqui qual é o K dela. Ai, perdi ela, porque eu tava tocando... é o K54. K54. Ela é interessante, né? Lindo, lindo, lindo. Ela parece, ela é tão assim, atmosferas andaluzes. Puta, você é um presente pra gente hoje, Simone. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Generosa, pela tua beleza, pelo teu talento, pela empatia. Foi lindo te rever, viu? Vamos ver se você não some 10 anos agora. Não vou sumir, não. A gente precisa se ver mais. Se eu conversar, encontrar quando acabar isso tudo. Tá bom. Tá bom? Super beijo, sucesso. Um beijo, olha, sucesso Beijo. e parabéns por estar tão presente aqui, tá? Que a gente... Olha, você tem muitos fãs. Todo mundo que eu falei, vou conversar com o Dr. Taki, todo mundo, nossa! Maravilhoso. Beijo. Obrigada, um beijo. Tchau. Tchau.